normal que a incontinência, que os problemas urinários se tornem mais comuns com a idade? É comum, na verdade, eu falo para os pacientes, né? É comum que aconteça, mas o normal é você não ter. E não é porque é comum que você tem também que se acostumar com aquilo. Se é uma coisa que está te incomodando e existem vários tratamentos disponíveis, por que não procurar tratamento, né? E acho que é muito questão de valorizar a qualidade de vida. O nosso papo, a gente inventa. Olá, eu sou Graciema Freitas. Eu sou Débora Guiar e aqui o nosso papo a gente inventa. E hoje a gente inventou de trazer para vocês um assunto que cedo ou tarde vai atormentar qualquer uma de nós mulheres. Para isso, a gente convidou a uroginecologista, a doutora Júlia Duarte, para bater um papo com a gente. Bem-vinda, doutora. Bem-vinda, doutora Júlia. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês para falar sobre isso. Podemos te chamar de Júlia, né? Sim, por favor. Vamos ficar bem à vontade. Opa! Então, para a gente começar, queria saber o que é a uroginecologia e qual a importância dessa área de medicina na saúde da mulher. Então, essa pergunta é ótima porque é uma dúvida muito comum, assim. Tem muita gente que não sabe o que é a urologia. Então, a urologia é a especialidade que trata de todo o aparelho urinário, né? No caso das mulheres, então, muita gente acha que associa muito a urologia à próstata e tudo, mas nós temos rins, ureteres, bexiga, uretra. E isso se associa, muitas vezes, também à parte ginecológica. Por quê? A mulher tem, durante a vida dela, né, mudanças hormonais. Então, especialmente na fase próxima da menopausa e depois da menopausa, essas alterações hormonais podem também, e outros fatores, né, que eu acho que a gente vai conversar adiante, podem também levar a alterações urinárias, como a popular queda de bexiga, né, que a gente fala que seria a cistocele, incontinência urinária, infecções. Então, a uroginecologia é essa área da urologia que trabalha com tanta a parte urinária, digamos assim, mas pegando as alterações específicas do sexo feminino. Então, existem também ginecologistas, porque eu sou urologista de formação, mas existem ginecologistas que também se especializam nessa área, né, tendo um foco principal nessas questões do trato urinário. E por que, você perguntou também por que isso é importante, né? Porque eu acho que todas as mulheres, em algum momento da vida, vão ter alguma alteração dessa parte, seja uma cistite, uma infecção urinária simples, até questões mais complexas. Então, acho que como faz parte da vida de todas nós, né? Que bom que agora a gente está podendo falar mais sobre isso. Principalmente com a expectativa de vida aumentando, né? A possibilidade de ter problemas mais decorrentes da idade, da menopausa, pós-menopausa é maior, né? Quais são os distúrbios urinários, vou falar assim para ficar mais fácil a linguagem, mais comuns nas mulheres? E como é que eles impactam a vida das mulheres em geral? Então, você comentou muito bem, né? Assim, com o passar do tempo, aumento da expectativa de vida, eles vão se tornando mais comuns. Eu acho que outra coisa que é muito interessante também é que hoje em dia a gente quer cada vez mais qualidade de vida, né? Sim. Vamos viver até 100 anos, mas como que nós vamos viver até 100 anos? Então, acho que isso também é muito importante. E os distúrbios urinários, eles muitas vezes são problemas que não vão afetar, não vão ameaçar a saúde da mulher no sentido assim, se eu tiver uma incontinência urinária, eu não vou morrer disso. Mas podem afetar muito a qualidade de vida. Então, os mais comuns que a gente tem, né, são a incontinência urinária, que pode ser tanto a incontinência urinária de esforço, que é aquela perda de urina quando a mulher tosse, espirra, pega peso. Existe também um quadro que a gente chama de bexiga hiperativa, que é muito comum. Existem estudos com a população brasileira mostrando que a partir dos 40 anos, 1 de cada 4 mulheres no Brasil tem sintomas de bexiga hiperativa e isso vai se tornando mais comum com a idade. A bexiga hiperativa é a vontade de fazer xixi toda hora. É aquela vontade que dá uma vontade forte de repente, você tem que sair correndo. E não dá pra segurar. Não dá pra segurar. Pode até ser que assim, a mulher não tem incontinência, sabe, que ela consiga, mas na mulher é mais comum que tenha, pelo menos que perca algumas gotinhas ali antes de chegar no banheiro. Uma urgência maior, assim. A urgência é a palavra que a gente usa, assim, principal para caracterizar a bexiga hiperativa. E acho que outro que vale mencionar também é a infecção urinária, né? Que é muito comum que se torne mais frequente, exatamente, depois da menopausa. E eu estava pensando aqui, tem aqueles momentos também, acho que muito quando nós somos jovenzinhas, que a gente fica também se segurando, tipo, deu a vontade de fazer xixi, vai segurando, chega uma hora que também não tem como segurar. Isso, se a gente for fazendo ao longo da vida, deve causar algum transtorno, alguma coisa lá na frente, né? Sim, na verdade, para a gente urinar,
o processo, né, de urinar, tanto de segurar quanto de fazer na hora que a gente chega no banheiro, a gente faz de forma muito automática. Então a gente não para pensar, a gente não chega no banheiro e pensa, agora eu vou relaxar para fazer xixi. Mas se a gente passa a vida inteira fazendo isso de uma forma diferente, existe um sistema complexo que está envolvido nisso, né? Então, para a gente urinar bem, a nossa bexiga tem que contrair e os músculos ali do assoalho pélvico, que são os músculos que ficam ali na região, vamos falar de forma simples, assim, a região onde a gente senta, né? Esse é o assoalho pélvico, são os músculos que sustentam os ossos que estão ali na pelve, né? Na região da bacia. Então, tanto a parte do intestino, o útero, a bexiga. Ali existem músculos que na hora que a gente vai urinar, eles têm que relaxar. Então, além do esfíncter urinário, que é o músculo que segura o xixi, esses músculos que estão ali em volta também têm que relaxar. Então, às vezes, uma mulher que passou a vida toda segurando demais, pode ter essa dificuldade de relaxamento. Ou de deixar a bexiga esvaziar toda também, né? Sim, ainda mais hoje em dia, né? Que a gente tá sempre ansiosa, sempre correndo, aí tá ali trabalhando, tem que ir no banheiro rapidinho. E aí, às vezes, eu tenho pacientes que vêm com a queixa, né? De que termina de urinar, parece que não esvaziaram bem a bexiga. Pergunto, mas e no final de semana, quando você vai com calma? Não, aí não acontece. Outra coisa que a gente está falando aqui, eu tô aqui pensando, é que essa questão da gente não encostar, não sentar, às vezes, para fazer xixi na rua, em banheiros que não são tão, né, que não dá para realmente sentar, isso também atrapalha. Sim, exatamente por isso. A gente fica numa posição desconfortável, doida para acabar logo, às vezes o xixi tá até comprido, a gente tentando cortar logo para poder levantar, né? E essa posição... Isso quando a pessoa não tá ali no equilíbrio, pois né? Sim. No malabarismo. Depois da uma coisa. certa idade, o joelho já não aguenta mais segurar direito o agachamento ali, é complicado. Nós tivemos um episódio com uma fisioterapeuta pélvica e eu até tinha feito uma pergunta com relação a isso, que eu queria saber se eu fazia xixi certo ou não. Uhum. Quando eu estou em lugares públicos, eu falei assim, gente, eu não fico nesse desespero, não. Eu pego o rolo de papel higiênico, quase todo também não, mas assim, eu pego bastante. Eu forro tudo e sento direito. É a melhor coisa, e ela com certeza te respondeu que é isso que é melhor você fazer mesmo, né? Hoje tem aqueles revestimentos, né, descartáveis também que a gente pode usar. Eu usava muito quando eu tinha criança, que os meninos eram conta de chegar num lugar bem sujo, eles falavam assim, aqui tem vaso? Dava vontade de chorar quando eles faziam essa pergunta, que eu tinha que botar para sentar em algum lugar, né? Falando de infecção urinária, que a gente sabe que a gente sabe não, né? Eu tô deduzindo que seja o assunto campeão. Né? Pelo menos a gente vê, a gente já passou por isso, a gente vê amigas e outras mulheres falando sobre isso. Quais são as causas mais comuns da infecção urinária? Então, a infecção urinária, e aí eu já vou aproveitar para falar que fazer xixi em banheiro público não causa infecção urinária, que eu acho que é um dos medos que as mulheres têm, às vezes, de sentar. Né? Mas o que causa a infecção? Por que nós, mulheres, temos mais infecções urinárias do que os homens? As infecções urinárias geralmente são causadas por bactérias da nossa própria flora intestinal. Então, a mulher, por uma questão anatômica, a gente já tem uma tendência maior. Por quê? É muito curtinho o espaço ali entre a vagina e o ânus, que a gente chama de períneo, né? Essa região naturalmente é colonizada por bactérias. Mesmo com boa higiene, é normal que tenha bactérias ali. E, naturalmente, é mais fácil que algumas dessas bactérias consigam chegar até a uretra e causar uma inflamação local, que é a infecção urinária. Existem alguns períodos em que isso é mais comum e alguns fatores que também podem favorecer. Então, como as bactérias vêm da flora intestinal, se a mulher é mais constipada, por exemplo, ou tem intestino muito solto, às vezes que não consegue controlar bem, isso pode aumentar a quantidade de bactérias ali e favorecer uma infecção. Outros fatores, é muito comum que as mulheres perguntem também, a relação sexual. Eu, às vezes, quando eu tenho relação com meu namorado, com meu marido, passam uns dias eu começo a ter sintomas. Será que ele está me passando alguma coisa? E geralmente não, assim, as bactérias são né, a infecção é causada por uma bactéria que já estava ali, mas o atrito que tem na região durante a relação ajuda a favorecer a entrada de algumas bactérias a mais. Então, a gente sempre recomenda urinar depois da relação exatamente por causa disso. Outra coisa que é muito comum, que tem algumas mulheres que fazem com uma intenção ótima, mas que acaba não sendo legal, é usar duchinha, chuveirinho na parte da frente, para limpar, principalmente depois da relação. Isso pode não só alterar nossa flora saudável, nossa flora vaginal saudável, quanto empurrar a bactéria para dentro. Nossa. Então, é melhor limpa ali na parte de fora. Se quiser usar o chuveirinho para fazer a higiene, fazer sempre de cima para baixo, nunca apontar direto ali para a região genital. Quando for no banheiro, limpar de frente para trás. Outro fator muito comum, né, a questão hormonal. Então, uma das fases mais comuns da mulher ter infecções com mais frequência é próximo da menopausa e após a menopausa.
Por quê? Porque as alterações hormonais também têm impacto na parte genital. Então, a mucosa ali da vagina fica mais fininha, mais ressecada, a flora fica alterada. Então, nessa fase é mais comum também que a gente tenha uma suscetibilidade maior, uma tendência maior a ter as infecções. Essa coisa da queda dos hormônios é uma tristeza, né, gente? Não tem tudo, Deus toma conta. Essa questão das infecções, tem infecções e tem infecções recorrentes, porque às vezes todo mundo em algum momento da vida já teve alguma infecção. E tem fases que parece que assim, é uma atrás da outra, acaba com um antibiótico, já tá tomando, tem que tomar outro e vira aquela confusão. Você estava falando a questão, já dentro do mesmo assunto, das relações sexuais. É muito comum, eu participo de um monte de grupo de mulheres, atendo mulheres também, então a gente está sempre nesse assunto aí. Muito comum, início de relacionamento, ou início que o afã do sexo tá mais agitado assim, a frequência, o volume de relações sexuais pode aumentar essa recorrência? Tem alguma coisa a ver? Porque se não tem a ver, parece que tem, né? Exato. Todo mundo que tá de relacionamento novo, às vezes, tem gente que tem muita propensão a isso. E sempre que tem um aumento nas relações sexuais, aumenta a quantidade de infecção também. Tem alguma relação isso? Sim. Então, para esclarecer, né, você comentou, existem infecções e infecções recorrentes. Realmente, a maioria das mulheres, em algum momento da vida, vai ter alguma infecção urinária, né? Geralmente uma cistite, que é aquela infecção que dá vontade de urinar toda hora, ardência, queimação, dor na hora de urinar. Se esses episódios são esporádicos, lógico que a gente tem que tratar, é uma coisa chata, mas é uma coisa normal de acontecer. Quando que a gente considera que são recorrentes? Quando a mulher tem pelo menos 2 episódios em menos de 6 meses ou 3 episódios em menos de 1 ano. Aí que são infecções recorrentes e aí nesses casos vale a pena às vezes procurar um profissional para fazer uma avaliação e te orientar para essa prevenção, né, dessa recorrência também. E um dos fatores que favorece a recorrência é exatamente início de relacionamento por causa disso, por esse aumento da frequência das relações. Mais uma vez, não é porque está passando bactéria da outra pessoa para aquela mulher, mas provavelmente pela questão da frequência mesmo, o atrito maior na região e tudo favorece essa tem um pouquinho mais infecções. De cuidado na hora de namorar. Na verdade, eu falo para os pacientes assim, que o legal é a gente fazer o tratamento para evitar as infecções, para ela poder também ficar tranquila, porque tem algumas mulheres que começam a ficar até tensas, sabe? Falam, doutor, eu tô fugindo do meu namorado aqui, porque eu não tô relaxando, não tô nem aproveitando. E eu lembrei agora do filme Comer, Rezar e Amar. Vocês assistiram? Sim, eu nunca assisti, acredito. É o filme com a Julia eu Roberts, revi há pouco tempo. Eu não li o livro, eu só assisti o filme, mas ela, num determinado momento, encontra lá um brasileiro, que é o Javier Bardem. E aí eles começam um romance tórrido, e aí ela começa com uma infecção. Vida real, né? Tem alguma medida preventiva que a gente possa passar para essas mulheres que sofrem com essas infecções recorrentes? Sim, então tem algumas medidas que a gente pode tomar para evitar. Então, hidratação boa é uma coisa importante porque a gente aumenta a quantidade de urina mesmo, né? Então tem um efeito mecânico de não deixar aquelas bactérias paradas ali. Então, a própria urina vai lavando. Exato, então... E isso é importante até, acho que para todos os seres, né? Exato, e até para, por exemplo, melhora também a parte intestinal. Eu comentei que a constipação é um fator de risco, então se você hidrata melhor, você vai melhorar a parte intestinal, também melhora esse outro fator. Evitar ficar segurando a urina. A gente recomenda, assim, para as mulheres que estão tendo muito, usar roupa íntima também que seja de algodão, que permita uma transpiração melhor, apesar de não ser uma coisa tão esclarecida, se tem uma relação direta ou não, como às vezes na candidíase ou em outros quadros, a gente recomenda porque é uma coisa a mais que pode ajudar. Higiene, né? Sempre que for ao banheiro, limpar de frente para trás, evitar de fazer essa ducha na parte da frente, né? Usar o chuveirinho na parte da frente, sempre urinar depois da relação. Cuidado também com a lubrificação adequada, né? Outra coisa que é boa, porque diminui o atrito ali na região. Então, todas essas medidas contribuem para ajudar a evitar as infecções. Uma das coisas que eu vivo batendo martelo é com relação à lubrificação. Porque muita gente acha que lubrificante é para quem está na menopausa que não tem mais lubrificação natural. Gente, lubrificação é vida. É para tornar o toque mais prazeroso, é para facilitar a penetração, sim, né? E para ajudar nisso tudo, vocês veem, o fato de diminuir o atrito, né? Uhum. Diminui microfissura, né? Tem um monte de coisa, um monte de benefício. Então,
para com essa palhaçada de achar que tá usando lubrificante é porque não tá tendo tesão, porque não ficou, não tem desejo sexual pelo parceiro, né? Porque as pessoas têm muito aquela coisa de levar para o lado pessoal, às vezes, com certos preconceitos que são totalmente improcedentes. Descabidos, né? Sim. E a gente vê isso muito nos casais mesmo, assim, às vezes a pessoa pensa como que o outro vai interpretar, né? Se eu propor aqui de usar um lubrificante, será que é isso que você falou? Ele vai achar que eu não tô animado o suficiente, ou vai achar que eu não tô tendo uma lubrificação boa? Ou às vezes o homem que tem a vontade de sugerir, mas pensa também assim, não, mas será que ela vai achar que eu tô falando que ela tá muito seca? E é uma bobagem, vai ser melhor pros dois, na verdade. Fica melhor, a gente tem os térmicos, né? Esquenta, esfria, tem sabor, torna a brincadeira mais gostosa e tudo mais fácil. Melhora pra todo mundo, gente. Vamos lá. Isso aí. Não? Agora, tem essa coisa do 8 ou 80. A pessoa que bebe muita água. Eu, por exemplo, tem momentos que meu xixi é até transparente. Eu até fico ligada assim, tô bebendo muita água, tô bebendo pouca água. Essa coisa de beber muita água, isso é um problema ou não? Para as infecções urinárias, não é um problema você tomar muita água. Eu só gosto sempre de reforçar que hoje em dia tem tanta gente que fica falando que a gente tem que tomar o máximo de água possível. Tenho visto, às vezes, principalmente academia, assim, às vezes o pessoal andando com litros de água, garrafinha assim, né? no formato de galão de água. Então, assim, não tem problema, se você não tem nenhum problema da parte circulatória, né? Nenhum problema de saúde que faça com que você tenha que limitar o seu consumo de água, um problema renal, alguma coisa assim, isso não vai fazer mal e não vai te trazer problema dessa parte de infecções e tudo, mas não é também para as pessoas ficarem se preocupando em tomar o máximo possível. Então, o ideal é que a gente se hidrate, né? A cor da urina é um bom parâmetro, então assim, para aquela urina que tá um amarelo clarinho, não precisa de ser transparente. Tá ótimo, não precisa de ficar tomando 5, 6 litros de água por dia. Mas se você pode, você gosta, tá tudo certo também. A incontinência urinária. O que caracteriza a incontinência? Quando é que uma mulher pode saber que ela está com incontinência? Não é só uma urgência, talvez, que a gente falou, eu não sei nem se... Tem níveis diferentes? Então, o diagnóstico de incontinência, quem dá pra gente é a paciente. Se chega uma mulher falando, doutor, eu perco xixi sem querer, seja a quantidade que for, na situação que for, é uma incontinência. E aí a gente vai caracterizar, né, em qual situação que aquilo acontece. Então, não é nenhum exame que vai falar isso pra gente. É só da paciente falar que, às vezes, sai xixi sem ela querer. Isso é uma incontinência, que é a perda involuntária de urina. Agora, existem graus, assim, de acordo com qual que é a quantidade que ela perde, o quanto aquilo está causando de incômodo para a vida dela. Porque eu tenho paciente, por exemplo, que fala, eu tenho filho pequeno, eu só perco urina se eu fui... Outro dia eu fui pular com meu filho na cama elástica. Mas é uma coisa que eu fiz porque estava num pula-pula, em algum, sabe, numa situação muito específica, mas que no meu dia a dia não perco urina nas minhas atividades diárias, não uso absorvente, não está me incomodando. Aí a gente vai ter uma abordagem para essa mulher diferente de uma outra que está tendo para as atividades do dia a dia dela. Ou mesmo, igual eu já tive, o paciente fala, olha, eu só na cama elástica, mas eu tenho cama elástica em casa, eu adoro. Eu pulo com minhas filhas todo dia. Aí a gente valoriza mais a Isso é um perigo até para o assoalho pélvico dela, né? Então, haja músculo para segurar essa pulação toda. Aí tem que fazer a prevenção adequada, né? Saber fazer isso da forma correta. Então, nesse caso específico, era uma paciente muito ativa, ela era até médica, fez fisioterapia pélvica, então ela aprendeu a fazer isso da melhor forma. Até na hora de pular, ela consegue segurar, inclusive, trabalhar a musculatura também, né? Exato, e aí para evitar disso vir a dar outros problemas no futuro, né? Então, a gente sempre vai tentar avaliar o caso daquela paciente, o quanto aquilo tá impactando na vida daquela mulher para a gente ver o melhor caminho a seguir no seu caso. Tem alguma atividade que favoreça mais? Porque a gente está falando aqui de cama elástica, eu fiquei pensando, quem corre, exercícios de impacto, né? A longo prazo ou muito frequentes, esse impacto pode atrapalhar? Sim, os exercícios de impacto, então, principalmente, como você falou, corrida, crossfit, esse funcional, esses exercícios que colocam uma carga muito alta, vamos falar assim, sobre o assoalho pélvico, eles vão exigir mais daquela musculatura. Então, assim, a gente não tem estudos comprovando se eles causam diretamente uma lesão muscular, ou seja, não é que necessariamente você fazer crossfit vai enfraquecer aquele músculo, mas às vezes você fica exigindo demais daquela musculatura, além do que ela foi preparada para suportar. Então, o que a gente tenta conscientizar, é claro que eu não quero que ninguém pare de fazer um esporte que gosta, porque às vezes é tão difícil a gente achar uma atividade física que gosta, né? E aí chega o paciente falando, eu me encontrei na corrida.
mas tá escapando xixi, eu vou ter que parar de correr? Não, Não, aí vai a gente fisioterapia vai... pélvica e continua correndo, né? Exato, a gente vai tratar aquela incontinência para você poder continuar fazendo aquilo com mais qualidade de vida, com mais conforto e evitar de ter uma pior. Então, da mesma forma, assim, eu adoro crossfit, eu quero fazer várias vezes na semana, mas eu vejo que tá ali, às vezes escapa um pouquinho. Às vezes é legal fazer uma fisioterapia para aprender como que você deve contrair aquela musculatura no momento do exercício e dar uma consciência corporal legal até para os outros momentos do nosso dia a dia. Isso que eu ia falar da consciência, a gente fala muito essa coisa de ouvir o corpo, de prestar atenção em si, né? Ainda tem gente que não faz, mas eu acho que hoje as pessoas estão começando às vezes, na hora que você está fazendo o exercício, você mesmo percebe que tem alguma coisa errada, uma pressão diferente, alguma coisa assim, e isso pode ser um sinal de alerta, né? Sim, com certeza. E é legal porque o que na fisioterapia se ensina, né? A forma certa de contrair, a forma certa de respirar durante os exercícios. Aquilo é aplicado não só quando você tá ali na academia, né? Às vezes você tá em casa ou tá no supermercado, vai carregar uma sacola pesada. E aí, a gente ter essa consciência, saber contrair os músculos da maneira correta, é uma coisa que a gente leva para a vida, né? Acaba melhorando, não só dando mais conforto da parte urinária, às vezes melhora até a questão na hora da relação. Coluna, né? gente. Coluna, eu não sei dores. O que é. Porque tá tudo interligado, na verdade, né? Então, assim, você falou perfeitamente. Parte abdominal, a parte de musculatura que sustenta aqui a coluna e assoalho pélvico, isso tudo tá interligado. Nosso diafragma também, que tem a ver com a respiração, né? Tinha uma engrenagem só, né? Exato, parte Eu faço em pilates, tudo. eu comecei a fazer exatamente por causa do problema de hérnia. Então, você entender esse segurar o abdômen, o que é, né? Então, essa consciência corporal faz muita diferença. Quais seriam os tratamentos para incontinência urinária? Então, aí vai depender de qual tipo de incontinência a gente está falando. Então, falando primeiro da incontinência de esforço, que é essa de quando tosse, espirra, ri. Gente, eu adoro rir, pelo amor de Deus. Já começa a malhar essa pepeca aí. Já começa a malhar para não ter problema. Eu não tô com problema assim, não. Tomara que não tenha. Mas é bom já ficar ligada em exercitar esse músculo, porque é um músculo, né? Exato. E aí o primeiro tratamento é esse, né? A fisioterapia. Então, é exercitar mesmo. Então, para incontinência de esforço, a primeira linha é sempre a fisioterapia pélvica, que são os exercícios específicos. E aí eu acho que é legal ressaltar que tem muitas pacientes que falam, mas eu já faço pilates. E aí, falei com a minha professora, ela passou alguns exercícios para essa parte de assoalho pélvico. Acho ótimo, a pilates é excelente, né? Mas é muito válido, assim, para quem tem já incontinência, fazer realmente uma avaliação com uma fisioterapeuta pélvica, sabe? Porque é muito diferença. Né? Exato. E ela vai fazer ali algumas sessões, não quer dizer que vai ficar meses e meses fazendo, mas aprendendo, teve um resultado legal, a fisioterapeuta vai passar exercícios que ela vai incorporar na rotina dela, né, seja na rotina da academia, do pilates ou mesmo em casa, para manter esses resultados, que eu falo que é igual à academia. Se a gente ficar ótima e parar, a gente vai perdendo aqueles resultados ao longo do tempo. Vai despencando já. Exercício. Mas a fisioterapia vai trazer uma consciência corporal que talvez a pessoa não tinha. Sim, com certeza. E que ela com certeza vai levar para a vida, né? Exato. E aí, se ela conseguir manter aquela rotina, não é de ir nas sessões, mas de fazer os exercícios que ela aprendeu ali com alguma frequência, ela vai manter aqueles resultados. Além da fisioterapia, para os casos, ou que a fisioterapia não resolveu o suficiente, ou às vezes tem pessoas que não têm acesso, seja por uma rotina muito difícil de trabalho, não consegue parar para ir, ou às vezes moram em cidades muito pequenas que não têm esse recurso. Um especialista. Ou que querem alguma coisa mais rápida, mais definitiva. Então, tem vários cenários. Aí a gente tem cirurgias, né? Hoje em dia, a principal cirurgia que a gente faz para incontinência é a cirurgia de sling, que a gente coloca uma telinha, que pode ser ou tecido sintético, ou até um tecido tirado da própria aponeurose, que é um tecido que fica acima do músculo, assim, a aponeurose é uma essa palavra eu não conheço. Essa para mim. Assim, a gente usa uma faixinha para dar uma sustentação para a uretra. Ela substitui o papel dos ligamentos que normalmente sustentam a nossa uretra. Faz uma tela de proteção, igual aquelas telas de circo, né, que o povo pula para não cair. Segura lá. Mais ou menos isso. Só que é uma tela mais fininha e fica ali só na uretra mesmo, só abaixo da uretra. E o papel dela é isso, é substituir esses ligamentos, então, para dar uma, vamos falar assim, como se fosse uma firmeza, para na hora que a gente tem algum impacto, aquela tela evita de que a mulher vai ter alguma perda. Aí pode ser uma tela sintética ou retirada de um próprio tecido da paciente. E essa cirurgia é feita pelo canal vaginal? É feita via vaginal. Isso, então a gente faz um pequeno corte na vagina, e aí vai depender, né? Se for o tecido sintético, aí tem mais 2 cortezinhos menores que 1 centímetro, um de cada lado, na maioria das vezes na raiz da coxa, pra gente posicionar a tela.
E essa recuperação é Eu ia rápida? perguntar isso agora. Sim, Não é uma cirurgia. É leve, é mais complicada? Não, geralmente, assim, medicina a Aí eu gente fazendo sempre assim, fala, eu nem ouço. sempre, nem nunca, né? Dizem. Vai fazer xixi com aquelas... A tela, o objetivo dela não é nunca atrapalhar fazer xixi. Aham. Então, eu acho que isso é até uma mensagem legal. Pode ter alguém acompanhando a gente que já Sim. fez e tudo. Então, a tela, ela dá uma sustentação, mas ela não comprime a uretra, né? Que é o nosso canal da urina. Uhum. Ou seja, respondendo como que vai fazer xixi? Idealmente, igual ela fazia antes. Tá. A diferença é não ter a perda. É uma cirurgia que geralmente a mulher vai para casa no mesmo dia, ou dependendo do horário, às vezes se a cirurgia for mais de tarde, na manhã seguinte. Uhum. E aí geralmente tem uma recuperação que é bem tranquila. Claro, pode ter alguma dorzinha, é uma cirurgia, né? E as pacientes sempre perguntam do retorno às atividades, né? Então eu sempre falo, olha, depende qual atividade a gente está falando. Normalmente eu libero com 1 semana para dirigir, então aqueles primeiros dias é bom que fique mais em casa. Claro. Não é um repouso total, né? A gente fala um repouso relativo. Mas um cuidado, né? Com cuidado, não vai ficar fazendo esforço, Carrega pegar peso, peso, né? agachando. Então, não vai ficar de cama também. Mas ficar mais tranquilo ali uns 7 dias, aí eu sempre faço, né? A gente volta no médico pra gente ver como é que tá. Então, tudo bem, eu libero para dirigir, fazer pequenas atividades. Eu posso ir na farmácia, posso ir no mercado? Pode. Sempre respeitando ali os limites, né? E aí, o trabalho vai depender do tipo de atividade, né? Então, geralmente, entre 1 e 2 semanas também a gente libera, a não ser que seja... Ah, eu sou professora de crossfit, por exemplo. Aí a gente vai esperar um pouquinho mais, né? É. Agora, assim... Eu já fiz ouvi... essa cara aqui antes, já que a gente tá falando da recuperação, porque eu conheço mulheres que fizeram e reclamaram horrores do pós-operatório. Então, agora eu não sei se é porque foi combinado com algum outro tipo de cirurgia ou se só o sling é mais light do que o resto. Porque, assim, eu já vi gente falando que, nossa senhora, tô morrendo. E lógico que vale também limiar de dor, né? Sensibilidade à dor, cada pessoa tem uma. Mas, então, o sling é tranquilo. Geralmente, sim. Medicina, a gente nunca pode falar que nada é... Teoricamente, sim, né? Assim, nada é 100%, né? Então, tem gente... Eu sempre falo com os pacientes assim, até tirar uma unha encravada tem risco, né? Claro que vai ter pacientes que têm mais dor. A chance de complicações de uma cirurgia de sling é baixa. Uma cirurgia que tem ali menos de 5% de complicações, assim, das principais. Mas que podem acontecer e tem pacientes que vão ter um pouco mais de dor. Mas é muito comum que o procedimento seja associado a outro. Então, às vezes, a paciente fez Já alguma que tá outra mexendo, coisa... faz um períneo, uma coisa assim. que aí, às vezes pode ser mais doloroso. Às vezes Mas isso. a grande maioria dos casos é bastante tranquilo mesmo, sabe? Assim, a gente sempre deixa, lógico, uma analgesia, remédio para dor, para ajudar ali nos primeiros dias, mas respeitando esses cuidados, geralmente a gente precisa mais ficar segurando as pacientes para elas não voltarem rápido demais às atividades do que o contrário, sabe? Eu já ouvi muito amigas que dizem assim, pois é, agora já estou chegando nos 50, acabei de passar dos 50 e acordo muito para fazer xixi. Minha bexiga, a bexiga essa época já tá baixa. Para de beber água de noite para não ter que levantar mais de madrugada. Isso procede? Então, aí eu acho que é legal a gente fazer essa distinção que é muito comum. Aí só para fazer um adendo aqui, que aí você me perguntou dos tratamentos de incontinência, é isso que eu falei da incontinência de esforço, né? Para a bexiga hiperativa, que é o que a gente chama de incontinência de urgência, aquela correria, dá uma vontade, não dá para segurar, fica acordando várias vezes à noite, às vezes por isso. Uhum. Aí a gente tem outros tratamentos, a própria fisioterapia também, e aí tem outros recursos que são específicos para incontinência, para bexiga hiperativa. Uhum. Existem remédios para bexiga hiperativa também, a gente tem 2 classes de remédios que a gente pode usar, pode associar, usar um ou outro. E existem procedimentos para os casos que não resolveram com essas medidas mais simples, existem procedimentos mais invasivos, apesar de serem minimamente invasivos, como o Botox. Então, o mesmo Botox que a gente usa para estética, a gente usa em alguns casos aplicado por cistoscopia, que é como se fosse a endoscopia da bexiga. Tá. No bloco cirúrgico, com sedação. E aí a gente aplica o Botox na bexiga. E esse Botox é de quanto em quanto tempo? Vou falar isso agora, tem que ser reaplicado. Então, assim, igual o da estética. Sim. O Botox e o outro que eu ia comentar, que chama neuromodulação, que é um aparelhinho que a gente fala que é como se fosse um marca-passo da bexiga, que a gente implanta na região glútea.
são, vamos falar assim, mais exceções, sabe? Assim, a grande maioria dos pacientes não vai Casos chegar extremos. até, exato, Aham. não vai chegar até essa etapa, né, Na digamos. A fisioterapia, gente vai resolver provavelmente fisioterapia, já... medicação, medidas comportamentais. Então, igual isso, eu tô acordando muito à noite. Começar a evitar água umas 2 horas antes de deitar. Às vezes, com medidas bem mais simples, a gente já consegue ajudar muito. Uhum. Agora, você perguntou da questão da bexiga caída, né? É muito comum a confusão entre bexiga caída e incontinência urinária, Sim. que não são a mesma coisa. O que é a bexiga caída? A gente tem, vamos pensar que a vagina é como se fosse um cilindro, né? Vamos pensar uma mulher que está deitada com a cabeça para cá e os pés para cá, e aqui é a vagina. Então, aqui no alto a gente tem a bexiga, na frente, né? Aqui no alto o útero e atrás o intestino. Para isso tudo ficar no lugar, a gente tem músculos, fáscias, que é o tecido que fica ali em volta do músculo, ligamentos, que dão sustentação para todas essas estruturas. Com o passar do tempo, então, pode ser por queda hormonal, gestações, partos, ganho de peso, vários, tabagismo também, vários fatores podem causar um enfraquecimento desses tecidos e fazer com que eles não consigam mais sustentar tudo no lugar. Então, quando, por exemplo, é o tecido que sustenta a bexiga que está fraco, essa bexiga pode fazer uma protrusão, então ela faz como se ela pendesse ali para dentro do canal vaginal, e pode, em casos mais extremos, até sair pelo canal vaginal. Então, as mulheres, nesse caso, falam que sentem uma bola na vagina e podem até ver alguma coisa saindo. A gente não está vendo a bexiga, a gente vê a parede vaginal, mas a bexiga Só está ali sendo atrás empurrada. dela. Isso pode acontecer também com o útero, ou com o intestino, ou com todos, dependendo dos graus. E pode acontecer ao mesmo tempo de ter uma incontinência urinária, mas então são coisas diferentes. Nem toda mulher que tem a incontinência urinária, que seria a fraqueza só na parte que sustenta ali a uretra, nem todas as mulheres que têm isso vão ter também algum prolapso, que a gente chama, né? Que é essa queda da bexiga, do útero ou do intestino. A incontinência, então, tá mais para a uretra e o prolapso mais para a bexiga. Exato. E aí, a questão de acordar muito à noite pode estar tanto associada a uma bexiga hiperativa, essa questão, essa dificuldade de segurar a urina, aí a gente vai avaliar se ela tem sintomas também durante o dia. A bexiga caída pode dar também um aumento da produção, um aumento do número de vezes que ela acorda à noite. Agora, tem outros fatores, por isso que é sempre importante a gente avaliar individualmente, né? Então, por que com o passar da idade também as pessoas começam a acordar mais? Que às vezes a qualidade do sono piora, né? Então você acorda mais, o sono tá mais leve. Porque hormônios A caíram. menopausa destrói tudo. Gente. Mas isso para os homens pode acontecer também. Mas é lógico que a menopausa influencia. Outra coisa, tem mulheres que às vezes têm problemas de circulação e aí as pernas incham durante o dia. Na hora que ela deita para dormir, aquele líquido que estava acumulado nas pernas volta para a circulação, os rins vão filtrar e vão produzir mais urina. Outro fator, pessoas que roncam. Então, tanto homens quanto mulheres, tem a apneia do sono, né, que a gente fala. Isso pode aumentar a produção de urina no período noturno também. Então, muitas vezes tem vários fatores associados. Então, é sempre importante fazer uma avaliação individual mesmo para entender, no caso daquela pessoa, quais fatores estão atuando para a gente também intervir, né? E tem quais... Tudo curioso querendo saber das coisas. Pode ir. Quais seriam os sinais para a pessoa ficar alerta? Eu falo assim, preciso ir numa urogineco. Eu falo assim, uroginecologista. Isso, não, mas pode falar urogineco também, que tá tudo certo. Eu acho que eu brinco com as pacientes quando você começa a lembrar da sua bexiga. Porque quando tá tudo certo, a gente não presta atenção nisso, né? Tem, né? Nem lembra, dá vontade de fazer xixi, você consegue segurar, você não fica preocupado com aquilo. Você chega no banheiro e faz tranquilo, e sua calcinha tá sequinha, você não fica preocupado. Na hora que você começa a notar que tem alguma coisa aqui fora do normal, seja, não tô conseguindo segurar igual antes, tô numa reunião no trabalho, eu já começo a ficar preocupado quando dá vontade. Pode rir, não pode espirrar. Não posso rir, às vezes vou sair com as amigas, a gente dá risada, eu tenho que cruzar a perna. Então, alguma coisa que tá diferente, aí procurar, né, um especialista pra gente poder tratar e melhorar aquilo. Agora, pegando esse gancho também, menopausa, mulheres a partir de 45, 50, que é, né, essa fase aí, pré-menopausa, menopausa pós, aconteceu há relativamente pouco tempo uma situação comigo. Eu já estou na menopausa, não menstruo mais, e aí fui fazer xixi
me deu uma certa ardência. E aí, quando eu vi, quando eu fui me secar, tinha sangue. Aí eu falei assim, gente, será que deu uma desregulada aqui na reposição, papapá? Pensei isso. Pouco tempo depois, eu fui novamente fazer xixi. Veio também, assim, estava vermelho. Eu falei assim, gente, eu estou urinando sangue, o que é, não sei o quê. E já fiquei no desespero. Aí começou a arder, tipo, doía muito. E eu só consegui marcar um urologista para o dia seguinte. Eu nunca tinha ido, né, no urologista. Mas eu falei, bom, eu sei que o urologista é para homens e mulheres, porque quando eu era novinha, eu também achava que o urologista era só de homem. O urologista era o ginecologista do homem. Exatamente. Tem gente que até hoje fala isso. Exatamente. Para mim, lá atrás era. Aí eu falei, bom, vou no urologista. E super sem graça. Tipo assim, eu nunca tinha ido. E fica um alerta, né? Não um alerta, mas um aviso também aqui para a mulherada que nunca foi. E eu ficava assim, gente, mas será que eu tenho que tirar a roupa toda? Será que não tem? Você não sabe como é que é, mas eu fiquei nessa situação de urinar, sentindo muita ardência e tudo vermelho. Eu fiquei por, acho que umas 16 horas, foi de um dia para o outro. Quando eu cheguei na consulta, já não tinha acontecido, mas aí o ponto também eu, no primeiro momento, fiquei assim, gente, será que eu estou menstruada? Depois eu me liguei que era com a urina. Aí eu falei, eu estou urinando sangue. Fui conversar com o urologista e ele deve ter pensado assim, essa filhinha aí, ela não sabe, como várias outras mulheres, infelizmente, o que é o que, né? Uhum. Porque tem muita gente, infelizmente, que ainda confunde, acha que tudo é do mesmo canal, Tem né? um canal só, Então, eu tentei falar para ele, eu estou urinando sangue. Mas aí ele já estava achando que eu estava confundindo tudo, que eu achava que era tudo do mesmo lugar. E aí ele me passou um exame. Me passou um exame lá, tipo... exame de urina, não sei o quê, mas assim, uma coisa que não era muito... não cabia muito, cabia uma outra abordagem, outra investigação. Enfim, mas assim, estou contando tudo isso para dizer que me assustou, mas foi um episódio pontual, não aconteceu mais nada, agora é o seguinte... não teve mais nada? O que deu? Conta pra gente, já começou com a história, conta o resto. Olha só, não aconteceu mais nada, só que também acho que está dentro ali daqueles 6 meses, gente, já estou com medo. Que ela falou assim, ó, se acontecer 2 vezes, 2 meses... mas você não tomou antibiótico, nada? Não era infecção? Não, então, aí eu tinha consulta com a minha ginecologista, porque eu tentei falar com ela, não consegui, tinha consulta com ela dias depois, que já estava marcada mesmo, e aí... ela me passou uma investigação também, me passou um antibiótico, que eu também... antibiótico, que eu tomei, acho que era dose única, e deu tudo certo, mas assim, a gente também não descobriu efetivamente o que era, mas ela falou assim, vamos ficar em alerta. Nesses casos, aí varia muito, eu acho que da abordagem de quem você consultou e tudo mais, e eu tenho um viés aqui que por ser uroginecologista, até por ser mulher mesmo, é mais fácil essa questão de vir uma mulher consultar comigo, e aí, por exemplo, eu já tenho camisola no consultório, igual o ginecologista, assim, eu peço, olha, vai lá no banheiro, tira a parte de baixo, vou te examinar. Mesmo assim, tem algumas pacientes que falam, nossa, mas eu não sabia que o urologista examinava também, é um exame diferente do ginecologista, né? Não vou ver colo do útero, nem nada assim. Mas é importante, às vezes, ver a uretra, ver se tem alguma lesão. Do canal vaginal. Pois é. Exato, então a gente tem que avaliar, até porque existem outros quadros. Então, assim, todo sangramento tem que ser investigado. A gente sempre vai investigar, ver se tem uma infecção, aí fazer exames de urina. Preferencialmente também algum exame de imagem, que não precisa de ser na urgência, mas é legal fazer.
principalmente depois dos 50, para ver se não tem alguma lesão na bexiga, às vezes pode ser uma pedra, um tumor, alguma coisa assim. E existem outras alterações também. Então, tem uma coisa que a gente chama de síndrome gênito-urinária da menopausa. O que é isso? Quebrando o termo, né? Então, é uma síndrome, é um conjunto de sintomas, tanto da parte urinária quanto da parte genital, depois que tem a menopausa. Porque a gente tem receptores... Mais uma pra botar na conta. A gente tem receptores de estrógeno também na uretra e na bexiga. Então, tem alguns sintomas, acho que no seu caso era um caso agudo. Então, ou seja, começou de repente. Então, a gente vai pensar mais numa infecção, em alguma coisa que começa de repente. Mas existem, às vezes, mulheres que, pela baixa de hormônio, podem ter ardência para urinar, às vezes vontade de urinar mais vezes, uma certa queimação. Então, isso a gente vai tratar de uma forma diferente, né? Às vezes a gente vai precisar de usar um hormônio local, usar um estrógeno local. E existem lesões que podem acontecer também benignas, como tem uma lesão que chama carúncula uretral. O nome é muito feio, mas é como se fosse uma carninha que dá assim na uretra, que é um crescimento anormal da mucosa, da parte de dentro ali da uretra, pela falta de hormônio, que às vezes a gente trata só passando um creme com hormônio, e em alguns casos a gente precisa de fazer pequeno procedimento. Sim. Então, a gente sempre tem que investigar. O procedimento é uma cauterização, por exemplo? Aí, geralmente, a gente vai no bloco cirúrgico, né? Com sedação e anestesia local, ou às vezes com aquela anestesia nas costas, a RAC. E a gente tira mesmo aquele pedacinho e dá ponto ali, né? Só de onde cortou. É um procedimento bem tranquilo, bem rapidinho. Interessante. Mas a maioria dos casos resolve com medidas mais simples, sabe? Então, tem várias coisas diferentes que podem ter causado uma queimação, sangramento. Pelo que você está contando, provavelmente deve ter sido uma infecção. Mas, digamos que você tivesse tomado um antibiótico, não tivesse melhorado, né? Caso alguém que está acompanhando a gente só tenha acontecido. É legal procurar um especialista para investigar as outras possíveis causas desses sintomas. Sim, sim. Alimentação e estilo de vida influenciam na saúde urinária? Influenciam. Tô falando da água aqui, que é importante beber, né? Mas sim. Esse tom da água... Além disso, tem outras coisas também. Então, eu acho que aquilo que a gente falou mais cedo, nós somos um todo, né? Então, por exemplo, manter um peso controlado influencia. As mulheres que têm sobrepeso ou obesidade, isso pode piorar uma incontinência urinária. Então, às vezes, só de perder peso já melhora bastante. Tem paciente que veio para mim para avaliar um sling, mas ela ia fazer bariátrica. Falei, não, espera, faz a bariátrica, vamos ver como é que você fica depois. Ela parou de ter incontinência urinária. Não tô falando que ninguém tem que sair fazendo cirurgia, né? Mas sempre avaliar caso a caso e tratar também, porque também pode ser um fator de risco. O consumo também de algumas bebidas, então bebidas com cafeína, podem exacerbar os sintomas de bexiga hiperativa. Então, não é que todo mundo tem que sair evitando, mas para quem já tem, já tô tendo que ir no banheiro toda hora, tá difícil de segurar, o consumo de cafeína, então o café mesmo, alguns chás que também tem cafeína, energético, também podem exacerbar esses sintomas. Tem gente com bebida alcoólica, bebidas gaseificadas, também tem mais esses sintomas. Então, energéticos. Sim. Então, e tem gente também que tem, às vezes, ardência na hora de urinar, que a gente já viu que não era infecção, né? Tem outras possíveis causas, que às vezes comer comida muito condimentada, apimentada, ou ácidos, podem piorar esses sintomas. Se você ama e você não tem nenhum desses sintomas, pode continuar comendo o que você gosta, tomando o que você gosta, entendeu? Não é que todo mundo tem que evitar. Mas é aquela coisa, um estilo de vida saudável, não fumar, não exagerar na bebida alcoólica, manter um peso legal, atividade física, influencia inclusive na parte urinária. Na saúde geral, né? Exato. Com certeza. Agora, assim, falando de implantes hormonais, como é que eles funcionam e, assim, quais são os benefícios e os riscos para as mulheres? Então, aí existe mais de um tipo de implantes, né? Existe, por exemplo, o Implanon, que é um método contraceptivo já bem estudado e que muitos ginecologistas recomendam. Agora, nos últimos anos, a gente viu um crescimento muito grande da questão dos chips da beleza, né? Assim, popularmente falando, que seriam os implantes manipulados e que foram recentemente proibidos pela Anvisa. E aí foi uma coisa que tanto a Sociedade Brasileira de Urologia, de Endocrinologia e várias outras comemoraram isso, porque a gente estava tendo uma onda, assim, de pessoas usando esses chips. Indiscriminado, né? Indiscriminadamente. E, na maioria das vezes, a gente não tem nem muito como responder isso, assim, o que eles vão causar. Por quê? A gente não tem estudos em longo prazo, estudos específicos para a gente falar, olha, colocar tal hormônio de forma subcutânea, né, assim, implantada,
qual é o efeito que isso vai ter sobre infecção urinária, sobre sintomas urinários? A maioria a gente não sabe, porque Como não que o deu organismo tempo vai absorver de isso ter. também, né? Porque uns devem... Eu não sei se eu tô falando bobagem, mas cada organismo é um... às vezes alguém absorve com uma velocidade maior do que o outro, não sei se Sim. tem isso, né? E às vezes um excesso de hormônio também, para quem tem uma absorção mais fácil, ela pode ser prejudicial. Mas eu Sim, acho que o ponto também foi esse nome que foi dado, porque assim, aí pessoas vão em busca uhum. da beleza, e na verdade não era bem isso. Assim, eu tenho uma amiga que ela vinha usando, e assim, com um acompanhamento de uma médica super séria, não como chip da beleza, mas assim, por questões de tratamento em menopausa e tudo. E ela falou assim, gente, eu agora estou no desespero. Então, como sempre, profissionais responsáveis, sérios e pacientes que vinham sendo beneficiadas, né, num tratamento são, como é que se diz? Às vezes prejudicados, né? Prejudicadas por conta de pessoas irresponsáveis. Mas eu né? achei legal isso que você falou, da questão da abordagem, do tipo de implante que está sendo boicotado aí, proibido, porque num primeiro momento, quando eu li a manchete, eu achei que o Implanon estava no meio da confusão. Uhum. Falei, pronto, e a minha nora ainda usa também. Eu falei, Jesus, e agora? Então, assim, é muito bacana isso de esclarecer e de entender o que é um e o que é o outro, né? Isso, com certeza. Então, o Implanon não está nesse meio, ele já é bem estudado, bem estabelecido, né, e continua sendo indicado, e continua autorizado, né, normalmente. O que estava acontecendo era um uso muito indiscriminado, e é isso que você comentou, existem benefícios, com certeza, assim, tem várias mulheres, várias pessoas que se beneficiaram do uso desses implantes, porém, existe muito que a gente não sabe ainda. Então, tem, às vezes, drogas que já foram bem estudadas por outras vias. Então, a gente sabe quais são os possíveis riscos e benefícios em curto, médio e longo prazo de usar aquelas drogas. Mas a gente ainda não tem isso para essa dose injetável subcutânea. E são, inclusive, implantes que geralmente não se consegue tirar. Para você tirar aquele implante, você tem que tirar um pedacinho do músculo junto ou do tecido em volta. Então, não é uma coisa simples também, caso haja algum efeito adverso importante. Então, eu acho que por essa falta de estudos e a falta até de, às vezes, regulação da qualidade desses manipulados, que se tirou isso do mercado, pelo menos por enquanto. E a gente, é lógico que tem vários pacientes que tinham efeitos muito bons, mas a nossa preocupação é com o risco disso em longo prazo. Sim. Então, não é que a gente não quer que nunca volte, a gente quer mais estudos e mais dados para que isso seja feito de uma forma mais responsável e mais segura para as pacientes, né? Porque não adianta a pessoa ter benefícios agora e lá no futuro ter um risco que ela nem sabia que estava correndo Sim. e vir a ter, por exemplo, um determinado tipo de tumor, alguma coisa assim. Então, acho que o que foi feito foi muito bom nesse sentido da gente ganhar um tempo para que se tenha mais estudos e uma qualidade maior, uma segurança maior no uso desse tipo de medicamento, sabe? A testosterona é um hormônio conhecidamente, vulgarmente conhecido como hormônio masculino. Mas tem um papel importante na saúde feminina também. Que papel que seria esse? Então, e é ótimo falar sobre isso, que eu acho que é um dos assuntos que está mais em voga ultimamente, né? Sim, na moda demais. Qualquer uma que está com o mínimo de falta de tesão por viver, acha que precisa de testosterona. Exato, e que a testosterona vai resolver tudo também, Tomou né? testosterona, a vida vai ficar maravilhosa. Então, assim, eu acho que é muito legal a gente rever alguns conceitos. Então, a testosterona é um hormônio que tanto as mulheres quanto os homens têm, só que as mulheres naturalmente têm numa concentração muito baixa e os homens têm uma concentração mais alta. Ultimamente, o que se começou muito a fazer? E aí eu vou ser bem transparente aqui, nem todos os colegas médicos têm a mesma preocupação, às vezes, com o respaldo científico e tudo mais. E existem profissionais, às vezes, mal intencionados e querendo seduzir as pacientes com isso que você falou, assim, eu vou trazer resultados muito bons e tenha benefícios mesmo. E começa a dosar Traga sua testosterona. Mas tem libido efeitos em um colaterais. dia. Em compensação, então. seus cabelos também, a sua depilação a laser vai pro ralo, né? Aí o que acontece, assim? Aí vai lá e dosa testosterona. Eu chego lá de qualquer idade, tá, gente? Porque isso depois da menopausa é comum, mas em todas as idades isso está acontecendo. Dosa testosterona da mulher, ela vai estar baixa, porque é para ela estar baixa mesmo. Inclusive, os testes que a gente tem hoje no mercado,
Em quais situações ele se aplicaria a mulheres? Para mulheres que têm alguns distúrbios endocrinológicos, então distúrbios hormonais, que fariam a testosterona estar muito alta. E aí esses testes são bons para isso, porque são testes que são mais validados para homens. Para nossa concentração normal de testosterona, eles inclusive nem são bons o suficiente para detectar, porque ela é muito mais baixa. E aí vai vir baixa, então aí o médico vai falar, não, realmente está baixa, vamos tratar. E aí vai ter benefício, assim, então tem muitas mulheres usando testosterona, querendo ter melhor desempenho na academia, um ganho estético, realmente vai perder massa gorda, vai ganhar definição muscular, pode aumentar a libido, então tem efeitos positivos, a gente não pode falar aqui que não tem, porque ela vai notar. Mas tem os riscos também, então assim, a acne, alteração de voz que é irreversível, crescimento do clitóris que é irreversível, às vezes agressividade, alteração de cabelo, né, pele. Então, várias coisas assim podem acontecer. E além de... tem mais efeitos colaterais, mais malefícios do que benefícios? Eu falo com as pacientes assim, se eu achasse que valia a pena, eu usava também, porque eu também quero ficar bonita, animada, não sei o quê, ganhar massa e tudo. Eu acho que o risco é muito alto, e eu acho que acontece muito isso do exemplo que você deu, assim... A gente vive numa sociedade que pega uma mulher qualquer de 50 anos, ou de 30, ou de 60 na rua, e vai ver como é que é a vida dela. Então, às vezes, ela tem que ver como é que tá o relacionamento, se ela tá dormindo bem, como é que ela se alimenta, se ela faz atividade física, a satisfação dela com o trabalho dela. Então, tudo isso influencia a libido, e aí a libido não só para a relação sexual, mas a libido no sentido de energia para a vida, de energia vital, é multifatorial, né? Os hormônios são uma parte dela. Então, isso é até interessante, por exemplo, na menopausa, a testosterona não tem uma queda importante, ela tem uma queda meio estável ao longo da vida. Pior estrogênio. E lenta, o estrogênio que despenca. Então, às vezes, aquela mulher que está com outros sintomas e também com a libido mais baixa da menopausa, ela vai se beneficiar muito mais de uma reposição de estrogênio do que de testosterona. É lógico que aí o médico capacitado que vai avaliar isso no caso dela. E aí existe toda essa sedução, né, do uso da testosterona. E o negócio do remédio da coleguinha, da amiga, minha claro, amiga tá tomando, academia. Melhorou, maravilha, e todo mundo quer. Sim, exatamente. Tomar a vitamina que o outro tá tomando. E que vai ser milagroso, né, de um dia pro outro vai resolver, eu vou querer transar todos os dias. E que vai funcionar da mesma forma que funciona com outra pessoa. Somos pessoas únicas, né? Exato. Até mesmo, a gente estamos na menopausa. De repente, os hormônios... Eu estava aqui agora mesmo, morrendo de calor, que caíram você não sentindo calor nenhum. São uns, quer dizer, podem até ser os mesmos, exatamente, mas em dosagens diferentes. Sim. Ou seja... Tem as vitaminas também, né? Sim. Vitamina D, B12, que influenciam muito em outras coisas que a gente nem imagina. Anemia, outra coisa que pode influenciar. Exato. Então, assim... Só concluindo sobre a testosterona, existem indicações, então assim, a gente fala o transtorno do desejo hipoativo na menopausa, que a mulher tá com menos interesse sexual na menopausa, que é basicamente quase todas também tem essa questão, né? Então pode haver algum benefício na reposição, mas isso tem que ser avaliado com muito critério e dentro do contexto daquela mulher, né? Excluindo as outras deficiências de vitaminas, como você falou. Então, tomar muito cuidado com essa questão. Na academia, a gente tá vendo isso demais, né? Nossa, outro dia eu tava na academia, eu ouvi duas amigas, assim, conversando. Aí uma falou, tava falando do próprio chip da beleza, usando esse termo mesmo. Aí outra falou assim, eu já coloquei 3, tô ótima. Aí eu falei, nossa. Então, assim, tomar muito cuidado com isso, porque tá muito banalizado e geralmente as pessoas não falam tanto. Às vezes nem sabem os riscos, porque tem riscos, inclusive, de saúde cardiovascular, de insuficiência cardíaca, de acidente vascular cerebral, de várias coisas. Como toda inovação, né? Na hora que começa, eu sempre falei, eu sempre esperei um pouquinho, ver o que vai rolar, como é que vai ser nos outros, pra depois ver se eu faço alguma coisa. Porque as pessoas às vezes vão naquela febre do lançamento, da novidade, e ainda não teve tempo hábil para analisar os riscos, né? A médio e longo prazo. Exato. Então, assim, acho que pesar muito bem os riscos e benefícios e se informar mesmo com o médico que for prescrever dos possíveis riscos que você corre com aquilo, porque, como eu comentei, alguns são irreversíveis. Então, acho que tem que pôr muito na balança e avaliar isso também, assim, dos outros fatores, né? Não jogar tudo isso na conta da testosterona e achar que isso vai ser uma panaceia que vai resolver todos os problemas, né? O pessoal andou tomando maca peruana aí, achando lindo. Tudo que fala que é bom, pra dentro. Vai todo mundo tomar. Tem, assim como tudo, tem contraindicações também, né? Sim, com certeza. E tem muita coisa também que, assim, às vezes o mito em torno é muito grande, tá? A maca peruana é assim,
os estudos não mostram benefícios muito relevantes em termos de alteração hormonal, sabe? De algum ganho significativo. Em geral, provavelmente não vai fazer mal. Mas às vezes é mais um efeito placebo. Exato. Tô tomando uma coisa que eu acho que vai ajudar, então ajuda mesmo. É igual aquele que vai naquela... Eu tenho uma amiga assim, ela vai na academia um dia e volta e fala assim, não, acho que eu já dei uma afinada, não, né? Ó, toma hora shape, já deu uma melhorada. Gente, já estamos quase... finalizando aqui, passa muito rápido. Nossa, gente, quando o papo mesmo. É gostoso, flui, né? Flui total, olha. Ainda mais quando é um papo igual aqui, né? Que a gente tá né? Que a gente tá totalmente dentro desse universo, dessa vida, dessa coisa, vivenciando tudo isso, é muito legal, né? Pois é. Doutora Júlia, que práticas de autocuidado você recomendaria para as mulheres que, enfim, sofrem com incontinência urinária, com infecção de repetição, esses problemas urinários em geral, né? Assim, falando de uma forma geral, eu acho que a primeira coisa é sempre o conhecimento, né? Tanto de você entender o que está acontecendo, se você tem alguma coisa que não está legal dessa parte, quanto você conhecer o seu corpo. Eu acho que saber entender, assim, fatores associados, quando você tem algum sintoma. Então, às vezes, tem mulheres que vêm consultar comigo que tem uma bexiga hiperativa, uma dificuldade para urinar, alguma coisa, e eu pergunto, você já reparou se quando você está mais ansiosa, esse sintoma piora? Ou, às vezes, uma dor... E às vezes nunca parou para reparar, então acho que a gente tentar se observar um pouco, conhecer nosso corpo, já é uma grande coisa, como a gente estava falando, tem mulheres que não sabem nem que a gente tem canais diferentes, até né? Uma falando uretra, de xixi, a gente uma vai cair no vagina. autoconhecimento sempre. Exato, então assim, se conhecer seu corpo, o cuidado geral com a saúde, né, é super importante, de atividade física, alimentação saudável, cuidado com o sono, manejo do estresse, claro que dentro do que é possível, que a gente sabe que o dia a dia não é... A gente não consegue controlar todos os fatores, né? Mas a vida hoje a vida vai acontecendo. Mas uma coisa que a gente está precisando urgentemente é um tempo de se ouvir. Sim, né? Com certeza. Hoje fala-se muito em volta para casa, em voltar para o feminino, em escutar o corpo. E é uma coisa que eu acho que não é só coisa de coach, igual o povo gosta de criticar, que é modinha, né? Eu acho que é uma urgência. A gente, todo episódio a gente bate na tecla de diálogo, de autoconhecimento, são duas palavras que a gente vê aqui em todos os episódios, sem exceção, né? E sempre tem isso, o se ouvir o organismo é muito importante, né, gente? Esse autoconhecimento que você falou. A outra palavra que você falou, que é o diálogo, é a próxima coisa que eu ia comentar, que é assim, a gente ter essa troca, tanto no sentido da gente estar aqui conversando disso para levar informações para quem está acompanhando a gente, quanto às vezes conversar com quem está do lado, né? Então, é muito comum, às vezes vem uma senhora que consulta e trata. Outro dia, por exemplo, eu operei uma senhora que colocou um sling. E aí ela foi comentar que ela tem um grupo de amigas que jogam buraco toda semana, todas assim, 65 mais, super animadas, tudo, ela muito ativa. E aí eu liberei ela para voltar às atividades, ali com uns dias ela falou, doutora, eu voltei, você vai aparecer um tanto de amiga minha aqui, quando eu comentei que tinha operado disso, todas falaram que, todas não, né, assim, várias falaram que tinham incontinência também, e a gente nunca tinha falado sobre isso. Então, às vezes, só de alguém saber que isso acontece com outras pessoas e que existem tratamentos, isso já motiva a pessoa também procurar. Então, eu acho que é muito legal a gente tirar aquela ideia de que, eu tô mais velha, aí a gente vai perder xixi mesmo, sabe? Assim, não. Normalizar. É assim mesmo, é um perigo. Vou ter que me adaptar. Então, assim, é normal que a incontinência, que os problemas urinários se tornem mais comuns com a idade? É comum, na verdade, falo para os pacientes, né? É comum que aconteça, mas o normal é você não ter. E não é porque é comum que você tem também que se acostumar com aquilo. Se é uma coisa que está te incomodando, e existem vários tratamentos disponíveis, por que não procurar tratamento, né? E acho que é muito questão de valorizar a qualidade de vida. Então, acho que é isso, assim, procurar conversar com quem está perto, procurar profissionais especializados naquilo, até para entender, olha, quais que são os tratamentos, para ver se você quer ou não fazer. Tem paciente que pode falar, o meu é pouquinho aqui, eu prefiro pôr um absorvente e seguir minha vida. Ou não, eu vou fazer uma fisioterapia para não deixar piorar, pelo menos, mesmo que não melhore totalmente. Se já existe o problema, é que ele piore, né? Exato. Então, assim, eu acho que é muito legal saber o que tem disponível de recurso, para aí você escolher, junto com o profissional que está te acompanhando, que caminho que você vai seguir, né? Mas que bom que hoje a gente tem tantos recursos para melhorar a nossa qualidade de vida. Ter a possibilidade de escolher, não é? E que bom Exato. que você veio contar pra gente, esclarecer um pouco, tirar um pouco da dúvida e trazer informação de qualidade para quem nos acompanha.
né? A gente queria, e de então, novo, agradecer. gente, Muito, muito obrigada por esse papo. foi maravilhoso. Eu que agradeço a oportunidade, foi um prazer estar aqui com vocês. E quem está nos ouvindo, de novo, né? Hashtag conversa, hashtag autocuidado, tudo que a gente bate na tecla aqui sempre. Se ouçam. Encaminhem esse episódio para quem vocês acham que pode se beneficiar dessa conversa, né? Mães, avós, tias, amigas, né? Porque a gente falou aqui, não tem idade para essas coisas acontecerem. A tendência de acontecer em pessoas mais velhas é maior, mas jovens não estão livres desses problemas, né? Principalmente a infecção que a gente falou aqui. Então, encaminhem, comentem, compartilham. A gente está aqui toda quarta-feira, às 19 horas, no YouTube e no Spotify, @o nosso papo a gente inventa. Pois é, e também acompanhe a gente no TikTok e no Instagram, @o nosso papo a gente inventa. Até semana que vem. Beijo! O nosso papo a gente inventa.